Pode juntar, pode misturar tudo. Fique aqui agora para entender a mistura de gases com suquito. E é isso aí, hoje a gente vai trabalhar com dois gases, dois recipientes com gases ideais. Cada um deles vai estar numa pressão, temperatura e volume diferentes, cada um deles na sua situação, e a gente vai misturar os dois, ou seja, vamos conectar os dois recipientes com a mangueirinha e ligar eles para ficar um sistema só. E a gente garante a mistura dos gases. Aqui a gente não vai considerar que essa mistura tem reação química, então os gases se misturam, mas não reagem entre si. Bora começar aqui a ver então os equacionamentos por trás disso e como a gente pode relacionar essa pressão, volume e temperatura para tentar ver o que acontece depois, no final, após a mistura. Então vem cá. Digamos que eu tenho aqui, em um recipiente, o gás com N1 sendo o número de mols dele e ele está numa pressão P1, em um volume V1 e em uma temperatura T1. Já nesse outro recipiente aqui eu tenho N2, esse é o número de mols de gás que eu tenho aqui, e ele está em um estado com uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2. Quando eu abrir essa válvula, essa torneirinha aqui, o gás vai ocupar esses dois recipientes juntos, eles vão se misturar. E no final, eles vão ocupar esses dois recipientes como se fosse um só. Veja que quando o gás estiver aqui no final ocupando esse cara como se fosse um só, ele vai ter quanto de número de mols? Se eu misturei N1 com N2, o número de mols final vai ser N1 mais N2. E outra coisa que a gente pode relacionar bem aqui, se a gente considerar que essa mangueirinha que une tem um volume bem pequeno, bem desprezível em relação a esses dois potes, a gente pode considerar o quê? Que esse volume final ocupado pelo gás vai ser igual ao volume 1 mais o volume 2. É a partir desses dois caras aqui que a gente vai tentar equacionar e ver o que a gente tem de pressão, volume e temperatura ao final dessa mistura. Lembre também que PV é igual a nRT. A gente vai precisar usar isso aqui. Então, acabei de falar da equação geral dos gases, né? Então, PV igual a nRT. Ou seja, quem é esse N? Quem é o número de mols? N vai ser igual a PV sobre RT. Concordam? Então, esse N final vai ser quem? Vai ser P final, V final, dividido por R, vezes a temperatura final. Isso daqui é igual a quem é N1? É o P1, V1, dividido por R, T1. Mais quem é o N2? P2, V2, dividido por R, T2. Pronto, veja que eu posso cancelar aqui a constante R, a constante universal dos gases, porque ela está presente em todos os termos. Então, pressão final, volume final, dividido pela temperatura final, é igual ao P1V1 sobre T1, mais P2V2 sobre T2. E a gente tem essa relação. Lembrando que a gente conhece esse volume final aqui, Esse volume final é justamente o V1 mais V2. E para não ficar tão confuso, para a gente colocar em prática mesmo, bora fazer uma questãozinha já para treinar esse equacionamento. Um recipiente de 600 cm3 contém criptônio a uma pressão de 400 milímetros de mercúrio. Outro recipiente de 200 cm3 está cheio de hélio a 1.200 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho um recipiente aqui com um volume de 600 cm3 e uma pressão de 400 milímetros de mercúrio. Tem um outro recipiente aqui, já com outro gás, com um volume de 200 centímetros cúbicos e uma pressão de 1.200 milímetros de mercúrio. A gente pode até chamar aqui de volume 2, pressão 2, volume 1, pressão 1. Misturam-se os conteúdos de ambos os recipientes, abrindo-se uma válvula de conexão entre eles, como a gente tinha colocado lá no exemplo. Supondo que todas as operações se realizem a uma temperatura constante, o que significa essa temperatura constante?
que essa temperatura 1 é igual à temperatura 2. Então, ó, T1 é igual a T2. A gente já tem isso. E determina a pressão total da mistura, a pressão final, no caso. Despreze o volume da válvula, então bora lá. Lembre que o que? A gente tem essa situação 1 e 2 e tem a mistura final, né? Que serão os dois juntos. Os dois juntos, eu sei que o que? Eu quero saber a pressão final. Eu sei que o volume final é o V1 mais o V2, ou seja, 600 mais 200 vai dar 800 centímetros cúbicos. E a temperatura final, como ele disse que a temperatura é constante, a temperatura final é igual à temperatura 1 igual à temperatura 2, não muda. Então, por aquele equacionamento que a gente tinha feito, pressão final, volume final sobre temperatura final é igual a P1V1 sobre T1 mais P2V2 sobre T2. Como a temperatura é igual, posso cancelar. Pressão final, volume final igual a P1V1 mais P2V2. Quem é a pressão final? Eu quero saber. Volume final 800. E aqui sim, ó, pressão 1 400 e volume 1 600. Pressão 2 1.200 e volume 2 200. Eu posso simplificar aqui e nossa conta vai ficar quanto? Já vou cortar 2 zeros aqui, aqui e aqui. Vai ficar 8PF igual a 2.400 mais 2.400. 8PF igual a 4.800. Pressão final vai ser igual a 600 milímetros de mercúrio. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse conteúdo aqui e aproveita os exemplos. Valeu!